Capítulo 7. Espírito capitalista. Max Weber foi um economista e jurista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. Seu livro mais lido e comentado é denominado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro se tornou um clássico das ciências sociais e permanece sendo uma obra amplamente estudada, tanto para ser exaltada como para ser ferrenhamente criticada. Ambas as ações, as críticas e as exaltações, demonstram a relevância da obra, considerada por muitos intelectuais como o escrito teórico mais importante publicado no século XX. Um dos pontos-chave do livro é conhecido como o desencantamento do mundo. De acordo com Weber, o cristianismo gerou elementos para desmistificar a vida, ou seja, torná-la mais racional, derrubando misticismos. Ele disse que esse desenvolvimento correspondeu a uma longa transformação histórica que culminou no capitalismo. Weber explica um tão grande processo histórico no desenvolvimento das religiões, a eliminação da magia do mundo, que começa com os antigos profetas hebreus e, juntamente com o pensamento científico helenístico, repudia todos os meios mágicos para a salvação, como sendo superstição e pecado. Atinge aqui a sua conclusão lógica. O puritano genuíno rejeitava até todos os sinais de cerimônias religiosas nos enterros e sepultava seus entes mais queridos e próximos sem cânticos ou rituais, para que nenhuma superstição ou confiança nas forças mágicas e sacramentais de salvação pudesse se insinuar. Weber tem razão. De fato, podemos ver no Velho Testamento que os antigos profetas iam contra os misticismos. A magia presente nos povos antigos sempre foi algo fortemente condenado na Bíblia. Um bom exemplo é o aviso: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio 18, versículo 10 a 12. Apesar da constante proibição da magia, a própria Bíblia avisa que o povo escolhido de Deus continuaria se corrompendo com tais práticas. E foi o que aconteceu. A Bíblia relata que o misticismo permaneceu ao longo do tempo. Vemos misticismos misturados com a fé sendo praticados pelo povo judeu no Antigo Testamento, bem como sabemos que o cristianismo também convive com muitas práticas que não possuem nenhum respaldo bíblico. No entanto, de acordo com Weber, foi no protestantismo, com ênfase no calvinismo, que a sociedade promoveu, entre aspas, um desencantamento suficientes para modificar as estruturas da sociedade. Ele explica: a racionalização do mundo e a eliminação da magia como um meio de salvação não foi levada tão longe pelos católicos como foi pelos puritanos, e antes deles pelos judeus. Para o católico, a absolvição de sua igreja era a compensação para suas próprias imperfeições. O sacerdote era um mágico que fazia o milagre da transubstanciação e que tinha em suas mãos a chave da vida eterna. As pessoas podiam a ele recorrer na aflição e penitência. Ele distribuía redenção, esperança de graça, certeza de perdão, garantindo assim o relaxamento daquela tremenda tensão, a qual o calvinista estava condenado por um destino inexorável que não admitia mitigação. Para ele, não existia tais confortos humanos amigáveis. Ele não podia esperar o perdão pelas horas de fraqueza ou de descuido.
aumentando a boa vontade em outras horas, como o podiam os católicos e até mesmo os luteranos. Caro ouvinte, para entender melhor essa declaração, é interessante saber que Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante em 1517, tendo como um dos pontos centrais a eliminação das superstições. O protestantismo gerou severas críticas às práticas da Igreja Católica, como críticas à venda de indulgências, que correspondem ao perdão dos pecados concedidos por meio de pagamento, a venda de relíquias sagradas, supostamente milagrosas, a venda de terrenos no céu. João Calvino se converteu ao protestantismo em 1533 e foi ainda mais longe na busca pela purificação. Sua influência gerou um movimento religioso que passou a ser denominado de calvinismo. Na Inglaterra, grupos de calvinistas foram denominados de puritanos, porque pretendiam purificar a Igreja, retirando todas as influências da tradição católica, as quais consideravam não possuir embasamento bíblico, como as vestimentas e aparatos cerimoniais utilizados. É interessante ressaltar que a magia ou misticismo continua a existir dentro e fora das igrejas, tanto na denominação católica como também em denominações protestantes. Não se trata de criticar ou enaltecer a nenhuma das denominações. O que Weber fez é, literalmente, sociologia, ou seja, ele fez um profundo estudo da sociedade, observando padrões que moldaram as relações sociais da vida cotidiana dentro de um determinado período. De acordo com Weber, com o passar do tempo, as diferenças religiosas correlacionadas à racionalização promoveram grandes transformações culturais. Weber notou que o capitalismo teve um melhor desenvolvimento nas regiões e nações onde a reforma protestante predominou, como na Inglaterra. Ele também aponta, com base em dados de estatística ocupacional, que a maioria dos empresários, dono do capital, e os profissionais da mais alta qualificação eram protestantes. Quanto aos efeitos da reforma protestante, Weber explicou: a reforma não implicou na eliminação do controle da Igreja sobre a vida cotidiana, mas na substituição por uma nova forma de controle. Significou de fato o repúdio de um controle que era muito frouxo e, na época, praticamente imperceptível, pouco mais que formal, em favor de uma nova regulamentação da conduta como um todo, que, penetrando em todos os setores da vida pública e privada, era infinitamente mais opressiva e severamente imposta. O ponto-chave para compreender a obra de Weber é entender a ideia de que o capitalismo não surge devido à busca pelo lucro, mas sim a partir de um modo racional de vida, que encontrou no trabalho uma forma de dignificação. O autor começa explicando que a busca pelo lucro existe muito antes de existir o capitalismo. Ele explica: o impulso pelo ganho, a persecução do lucro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada o que ver com o capitalismo. Tal impulso existe, e sempre existiu, entre garçons, médicos, soldados, nobres, cruzados, apostadores, mendigos e etc. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana, em todos os tempos e todos os países da Terra, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. Weber busca demonstrar que, na verdade, o capitalismo gerou ordem e ética. Ele diz: a ganância ilimitada do ganho não se identifica nem de longe com o capitalismo, e menos ainda com seu espírito. O capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição, ou pelo menos como uma moderação racional desse impulso irracional. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado, por meio da empresa permanente, capitalista e racional, pois assim deve ser.
Numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. O autor aponta que esse sistema complexo que gerou o capitalismo se baseou na razão. Ele disse: entre os fatores de importância incontestável estão as estruturas racionais das leis e da administração, pois o moderno capitalismo racional não necessita apenas dos meios técnicos de produção, mas também de um sistema legal calculável e de uma administração baseada em termos de regras formais. Sem isso, o capitalismo aventureiro e de comércio especulativo e de todo tipo de capitalismo politicamente determinado seriam possíveis, mas não o empreendimento racional da iniciativa privada, com capital fixo e cálculos certeiros. O capitalismo se desenvolveu e se tornou o sistema econômico predominante, de forma que a sociedade está adaptada ao padrão imposto. No entanto, Weber aponta que, em seu início, o sistema capitalista encontrou uma grande barreira no tradicionalismo. Ele explica: este é um exemplo do que queremos significar aqui por tradicionalismo. O homem não deseja naturalmente ganhar mais e mais dinheiro, mas viver simplesmente como foi acostumado a viver e ganhar o necessário para isso. Onde quer que o capitalismo moderno tenha começado, sua ação de aumentar a produtividade do trabalho humano, aumentando sua intensidade, tem encontrado a teimosíssima resistência desse traço orientador do trabalho pré-capitalista, e ainda hoje a encontra. Dessa forma, Weber busca demonstrar que o capitalismo não surgiu a partir de ações de uma classe social privilegiada, e sim de uma abrangente organização social que encontrou na fé a coesão necessária entre patrões e empregados. A cultura protestante, enraizada também nos trabalhadores assalariados, ajudou a derrubar a barreira do tradicionalismo. Weber explica: uma queixa quase universal dos empregadores de moças alemãs, por exemplo, é a de que são quase completamente incapazes e desinteressadas em abandonar métodos de trabalho herdados ou mesmo aprendidos para aprender outros métodos mais eficientes e a eles se adaptar, de aprender e de concentrar sua inteligência ou mesmo usá-la. Explicações da possibilidade de tornar o trabalho mais fácil, acima de tudo mais proveitoso para ela mesma, esbarram geralmente numa total falta de compreensão. Aumentos de salário esbarram impotentes contra a muralha do hábito. Em geral, ocorre o contrário. E esse é um ponto de muita importância, do nosso ponto de vista. Apenas com garotas que receberam uma formação religiosa, especialmente a pietista, ouvimos com frequência, e as estatísticas confirmam que, de longe, as melhores chances de uma educação econômica são encontradas entre os membros desse grupo. A habilidade de concentração mental, tanto quanto o sentimento de dever, absolutamente essencial em relação ao trabalho, são aqui muitas vezes combinada com uma economia rígida, que calcula a possibilidade de altos ganhos, um frio controle e frugalidade, que aumentam enormemente o desempenho. Essa decisão pessoal de ser produtivo é apontada por Weber como resultado da seguinte tradição. Nas palavras dele, o Deus de Calvino exigia de seus crentes não boas ações isoladas, mas uma vida de boas ações combinadas em um sistema unificado. Não havia lugar para o ciclo muito humano dos católicos de pecado, arrependimento, reparação e liberação, seguido de um novo pecado. Nem havia balança alguma de mérito para a vida como um todo, que pudesse ser ajustada por punições temporais ou pelos meios da graça das igrejas. A conduta moral do homem médio foi, pois, privada do seu caráter não planejado e assistemático, e submetida, como um todo, a um método consistente de conduta.
Assim, entre extensas argumentações, Weber buscou demonstrar que o espírito capitalista surgiu do florescimento da ética protestante. O comunista opina dizendo: discordo totalmente. A essência do capitalismo é a exploração. Sempre existiu um enorme distanciamento social, ideológico e cultural entre as classes privilegiadas e o povo. O capitalismo é e sempre foi uma imposição. O capitalista responde: o que você pensa ou deixa de pensar não significa nada. O trabalho de Weber possui metodologia. Não é puro achismo, e sim sociologia. Basta ler a obra para evidenciar um embasamento científico muito bem construído. O comunista argumenta: não é porque Weber seguiu uma metodologia que ele tem que estar certo em suas conclusões. Seu livro sempre foi muito criticado, começando pelo fato de que sempre existiu um abismo entre grupos privilegiados e o povo, como Marx bem observou ao dizer: a história de todas as sociedades até agora tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membro das corporações e aprendiz. Em suma, opressores e oprimidos estiveram em contraposição uns aos outros e envolvidos em uma luta ininterrupta, ora disfarçada e ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. O capitalista responde: sustentar e propagar essa divisão entre as classes é o único meio pelo qual as ideias comunistas podem continuar existindo. A única razão que você tem para discordar de Weber é justamente porque os argumentos apresentados não se encaixam nos argumentos de Marx. O comunista responde: não é verdade. E mesmo se tiver existido um período onde a fé foi capaz de causar uma certa união entre patrões e empregados, a ponto de gerar o desenvolvimento do capitalismo, o próprio Weber deixa bem claro que esse espírito se corrompeu completamente. Ele descreve o capitalismo do seu próprio tempo da seguinte forma: qualquer relação entre crenças religiosas e a conduta de vida é em geral ausente, e quando existente, pelo menos na Alemanha, ela tende a ser negativa. As pessoas imbuídas do espírito do capitalismo tendem, hoje, a serem indiferentes, se não hostis à igreja. A ideia de beata monotonia do paraíso exerce pouca atração sobre sua natureza ativa. A religião se lhes apresenta como meio de afastar as pessoas do trabalho neste mundo. O capitalista argumenta: acho que você não entendeu nada. Weber demonstrou de forma genial que a busca pelo lucro sempre existiu. Qualquer cristão pode perceber isso, até mesmo ao ler a Bíblia, pois nela está bem claro que, há mais de 2000 anos, existia um amplo comércio. A grande evolução constituiu a formulação de um sistema complexo capaz de gerar ordem. É certo que, com o passar do tempo, o capitalismo passou a abranger todo tipo de pessoa, honestas, desonestas, crentes ou ateus. Mas a organização gerada nunca desapareceu. Toda empresa continua sendo pressionada a demonstrar ética e responsabilidade. Em qualquer parte do mundo capitalista, uma empresa não está livre para fazer as coisas da forma que bem entender, pois precisa seguir regras. O comunista responde: acho que foi você que não entendeu. Weber deixou bem claro que os próprios herdeiros do capitalismo literalmente abandonaram a fé, a ponto de se tornarem indiferentes ou hostis à igreja. Você está exaltando a racionalidade existente no capitalismo. No entanto, simplesmente ignora que o próprio Weber evidenciou que a razão também foi abandonada. Ao tratar do capitalismo do seu próprio tempo, ele afirmou: do ponto de vista da felicidade pessoal, parece tão irracional esse tipo de vida, no qual o homem existe para o seu negócio, quando deveria ser o contrário. Ou seja, Weber deixou bem claro que o capitalista
motivado por pura ganância, se tornou um escravo de sua própria empresa e faz o possível para também escravizar os seus empregados. O capitalista pondera. Pode até ser que muitos, ou talvez até a maioria, dos empresários das novas gerações tenham abandonado a fé. Também não nego que uma grande parte dessas pessoas vivem de uma forma irracional. Só estou dizendo que, mesmo assim, eles não podem agir como bem entendem. Existem leis e normas técnicas, as quais são obrigados a seguir. Também existem padrões éticos que o mercado impõe. Esse é um legado do espírito capitalista, original que nunca se perdeu. Quer os capitalistas gostem ou não, o comunista responde: as regras do capitalismo não podem realmente proteger o povo, pois são os burgueses capitalistas quem ditam essas regras. É exatamente por isso que Marx indicou que o Estado deveria ser extinto. O capitalista argumenta: pare para ver a extensa legislação trabalhista, ou então dê uma olhada nas leis que garantem o direito do consumidor. Se quiser enxergar a verdade, você logo perceberá que a vida da maioria dos empresários está longe de ser essa maravilha que você imagina. São leis e normas infindáveis a serem seguidas. Uma certa parte disso é importante, mas o excesso de burocracia massacra o espírito empreendedor. Sinceramente, o melhor caminho para todos seria eliminar uma grande parte dessa burocracia. O comunista responde: o que você chama de burocracia nada mais é do que a pequena proteção que o povo tem. Ficaríamos melhor se esse suposto espírito empreendedor totalmente egoísta fosse eliminado e substituído por um modo de vida realmente racional e igualitário. Continuaria sendo possível empreender, mas sem a ganância de nos tornarmos donos do mundo. O capitalista ataca: prefiro continuar bem longe dessa escravidão que você chama de igualdade. Vale lembrar, igualdade utópica, pois certamente continuaria existindo uma classe privilegiada, correspondente à liderança comunista. E pode ter certeza de que eles não são menos gananciosos do que os capitalistas. A ganância sempre existiu e sempre vai existir em todos os sistemas. O capitalismo é o melhor jeito de organizar e moderar essa ganância. Será que você nunca vai entender? O comunista responde: será que você nunca vai entender que essa sua ideia de moderação é fantasiosa? Pois é, absolutamente injusta e insuficiente. Os capitalistas querem sempre mais, custe o que custar. Caro ouvinte, Weber busca demonstrar que o espírito capitalista surgiu atrelado à ética protestante, mas o próprio autor evidencia que tal vinculação não se manteve. Se considerarmos que Weber está correto, é fácil encontrarmos na Bíblia o que gerou a separação. A fé tem um gigantesco potencial de moldar a sociedade, para o bem ou para o mal. Não se pode ignorar a ideia de que nossas crenças podem gerar ética, união, disciplina e motivação em direção à conquista de propósitos. Por outro lado, Jesus ensinou: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 24. Em nenhum lugar da Bíblia está indicado que o dinheiro é ruim. O problema está na nossa ganância e vaidade excessiva, o que nos leva ao ponto de invertermos a lógica. O dinheiro deixa de servir para alcançarmos nossos propósitos, e o nosso propósito passa a ser adquirir cada vez mais dinheiro e poder. O que motiva um ser humano idoso, extremamente rico, a continuar enriquecendo por meio de uma atividade corrupta, maléfica e possivelmente arriscada? Não existe explicação racional, porém sabemos que isso acontece. Sabemos porque é possível ver escândalos desse tipo em matérias de jornais, mas acima de tudo, deveríamos saber que é exatamente assim porque Cristo nos avisou.
O dinheiro, que está atrelado ao poder, se torna o senhor da vida de muitos, dominando-os até a morte. Marx disse que a história da humanidade é a história das lutas de classe. Em resumo, Marx observa a luta entre poderosos e todo o resto da humanidade, geração após geração. Essa observação é verdadeira, mas também é absolutamente incompleta. Para compreendermos melhor o tamanho do problema, é preciso observar o verdadeiro tamanho da guerra. De fato, vivemos uma história de luta entre as classes, mas também constantemente nos organizamos para guerrear, seja nação contra nação ou mesmo uma torcida de futebol contra outra. Vemos lutas entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre religiosos e ateus, mas também vemos lutas de homens contra homens, mulheres contra mulheres, brancos contra brancos, negros contra negros, operários contra operários, comunistas contra comunistas, cristãos contra cristãos, patrão contra patrão, ricos contra ricos e pobres contra pobres. A guerra está em tudo, e até mesmo dentro dos lares. Temos guerras entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre um irmão e o outro. A história humana não corresponde apenas à luta entre as classes, mas sim à luta entre humanos e humanos, cada um buscando os seus próprios interesses. E o mais incrível é que a Bíblia ensina que não é essa guerra que deve ser o foco principal dos cristãos, mas sim a batalha espiritual. Trata-se de uma guerra que deve ser travada por cada indivíduo, correspondendo à luta do espírito contra a carne. A Bíblia nos ensina: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para que o espírito deseja. Romanos 8, versículo 5. Temos também o aviso: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, versículo 5 a 8. Mas também temos a certeza: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, versículos 7 e 8. Uma das primeiras perguntas que devemos nos fazer é: estamos lutando a favor de ideologias deste mundo ou buscando pregar a verdade estabelecida por Deus? As guerras que estamos lutando são carnais ou espirituais? O que nos motiva a levantar e trabalhar dia após dia? A verdadeira guerra da humanidade pode ser vista no relato feito pelo apóstolo João, que diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Cada um de nós é um soldado, quer queira ou não, quer tenha consciência ou viva na ignorância. É necessário refletir sobre o aviso de Cristo profundamente. Ele disse: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, versículo 23. Não existe meio termo, e não podemos esquecer que somos convidados para uma revolução diária, que pode ser resumida por meio dos ensinamentos de Paulo, o qual ensinou: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Com isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, versículo 20 a 21. É bem mais fácil ser amigo do mundo, da mesma forma que é bem mais fácil abraçar as revoluções planejadas por homens.
Isso porque a revolução ensinada na Bíblia vai contra os instintos naturais de autodefesa e parece ser absolutamente inútil aos olhos de quem não tem fé. Caro ouvinte, você está juntando ou espalhando? Suas ideias são contra ou a favor dos ensinamentos de Cristo? Como o comunismo ou o capitalismo te impacta nessa união com Deus? Esse livro ainda pretende responder a muitas questões, mas estas 3 perguntas são imprescindíveis e só podem ser respondidas individualmente.